Olá, queridos amigos e queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao episódio de número 23 do programa Conteúdos da Revista Espírita. Esse é o Mais Além, um podcast a reproduzir os artigos publicados na Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos por Allan Kardec. Eu sou a Euseni Baima e apresento o programa em áudio para divulgação da doutrina espírita. Abrimos o mês de março com um assunto que sempre nos encanta, o universo. Kardec vem nos dizer que a ciência espírita, corroborada com a ciência da astronomia e não só, prova que não estamos sós diante dos astros que circulam em nossa órbita. Então vamos acompanhar a leitura dos seguintes artigos e, no uso da razão, conheceremos a realidade do espaço desse universo espírita que estamos inseridos. E mais, a leitura de hoje, para um melhor entendimento sobre a pluralidade dos mundos, prende-se fundamentalmente ao estudo que tivemos sobre a escala espírita e, por isso, o êxito das próximas leituras dependerá da compreensão do estudo anterior. Passamos a ler. Revista Espírita, ano 1, março de 1858, da página 107 à página 110, sob o título Pluralidade dos Mundos. Quem ainda não se perguntou, considerando a Lua e os outros astros, se esses globos são habitados? Antes que a ciência nos houvesse iniciado na natureza desses astros, podia-se duvidar. Hoje, no estado atual de nossos conhecimentos, pelo menos há probabilidade. Mas a essa ideia verdadeiramente sedutora são feitas objeções tiradas da própria ciência. Parece, dizem, que a Lua não tem atmosfera e provavelmente não tem água. Em Mercúrio, tendo em vista a sua proximidade do Sol, a temperatura média deve ser a do chumbo fundido, de sorte que, se ali houver este metal, deve correr como a água dos nossos rios. Em Saturno dá-se exatamente o oposto. Não temos um termo de comparação para o frio que lá deve reinar. A luz do Sol deve ser muito fraca, apesar do reflexo de suas 7 luas e de seu anel, porquanto àquela distância, o Sol não deve parecer senão como estrela de primeira grandeza. Em tais condições, pergunta-se se seria possível viver. Não se concebe que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios. Se a atmosfera da Lua não fosse percebida, será racional inferir que não exista? Não poderá ser formada de elementos desconhecidos ou bastante rarefeitos para não produzirem refração sensível? Diremos a mesma coisa da água ou dos líquidos ali existentes. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando, sob nossos olhos, a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto, dando a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que devem viver, seja a água, o ar ou a terra, esteja imerso na escuridão ou exposto à luz do sol. Se jamais houvéssemos visto peixes, não poderíamos conceber seres vivendo na água. Não faríamos uma ideia de sua estrutura. Ainda há pouco tempo, quem teria acreditado que um animal pudesse viver indefinidamente no seio de uma pedra? Mas sem falar desses extremos, os seres que vivem sob o forte calor da zona tórrida poderiam existir nos gelos polares? Entretanto, há nesses gelos seres organizados para esse clima rigoroso, incapazes de suportar a ardência de um sol tropical. Por que, então, não admitir que os seres possam ser constituídos de maneira a viver em outros globos e em um meio totalmente diferente do nosso? Seguramente, sem conhecer a constituição física da Lua, dela sabemos o bastante para estarmos certos de que, tais quais somos, ali não poderíamos viver como não o podemos no seio do oceano, na companhia dos peixes. Pela mesma razão, se os habitantes da Lua, constituídos para viver sem ar ou num ar muito rarefeito, talvez completamente diverso do nosso, pudessem um dia vir à Terra, seriam asfixiados em nossa espessa atmosfera, como ocorre conosco quando caímos na água.
Ainda uma vez, se não temos a prova material e de visu da presença de seres vivos em outros mundos, nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer. Ao contrário, diz no simples bom senso que deve ser assim, uma vez que repugna a razão acreditar que esses inumeráveis globos que circulam no espaço não passem de massas inertes e improdutivas. A observação, ali, nos mostra superfícies acidentadas, como aqui, por montanhas, vales, barrancos, vulcões extintos ou em atividade. Por que, então, lá não haveria seres orgânicos? Seja, dirão, que haja plantas, mesmo animais, é possível. Porém, seres humanos, homens civilizados como nós, conhecendo Deus, cultivando as artes, as ciências, será possível? Por certo, nada prova matematicamente que os seres que habitam os outros mundos sejam homens como nós, nem que sejam mais ou menos avançados do que nós, moralmente falando. Mas, quando os selvagens da América viram desembarcar os espanhóis, não tiveram mais dúvidas de que, além dos mares, existia outro mundo, cultivando artes que lhes eram desconhecidas. A terra é salpicada de inumerável quantidade de ilhas, pequenas ou grandes, e tudo que é habitável é habitado. Não surge no mar um rochedo sem que o homem ali não plante a sua bandeira. Que diríamos se os habitantes de uma dessas menores ilhas, conhecendo perfeitamente a existência das outras ilhas e continentes, mas não tendo tido jamais relações com os que os habitam, acreditassem ser os únicos seres vivos do globo? Dir-lhes-íamos: como podeis acreditar que Deus tenha feito o mundo somente para vós? Por qual estranha bizarrice vossa pequena ilha, perdida num canto do oceano, teria o privilégio de ser a única habitada? Podemos dizer o mesmo em relação às outras esferas. Porque a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, que dos outros planetas não se distingue nem por sua posição, nem por seu volume e nem por sua estrutura, visto não ser nem a menor, nem a maior, nem está no centro, nem na extremidade. Porque dizíamos, dentre tantas outras, seria a única morada de seres racionais e pensantes? Que homem sensato poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças foram feitos somente para recrear os nossos olhos? Qual seria, então, a utilidade desses outros milhões de globos invisíveis a olho nu e que não servem sequer para nos iluminar? Não haveria ao mesmo tempo orgulho e impiedade pensar que assim fosse? Aqueles a quem pouco importa a impiedade, diremos que é ilógico. Chegamos, pois, por um simples raciocínio que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos, e esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos Espíritos. Com efeito, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à constituição física de cada globo. Que, entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais, sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles e obter informações sobre o seu estado. Sabemos igualmente que não apenas são habitados todos os globos por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado de seres inteligentes, a nós invisíveis por causa do véu material lançado sobre nossa alma e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Haverá nessa doutrina alguma coisa que repugne a razão? Não é ao mesmo tempo grandiosa e sublime? Ela nos eleva por nossa própria pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus.
Queridos ouvintes, encerramos o tema Pluralidade dos Mundos, que vem aguçar saberes, através da razão e bom senso, desenvolver nossa inteligência. Não há lugar desocupado no universo. Tudo tem razão de ser e existir, sem regalias e sem discriminações. Somos universalmente filhos do mesmo Criador. Próximo episódio, queridos amigos, queridos ouvintes, vamos falar de Júpiter e alguns outros mundos. O Mais Além agradece o vosso carinho, a vossa atenção. Desejamos bom estudo a todos, com votos de luz e muita paz. E até breve.